Não é o momento da gente falar isso aqui, né? Porque vamos ouvir pastor Delano. Mas é só para dizer que quando ele quer, ele providencia a coisa de uma maneira que não tem como você fugir. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Pastor Delano, toda a liberdade do Espírito Santo de Deus. Som. Opa. Haja luz e ouve. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que saudação maravilhosa que só o povo de Deus pode dar em um mundo perdido. Você viver em paz, e não uma paz que não se compra, é uma paz que se recebe do Príncipe da Paz. É uma honra estar aqui com vocês nessa conferência tão importante para a igreja. Eu quero aqui expressar toda a minha alegria e saudar todos os pastores, coordenadores de jovens, ministros que têm liderado, inspirado esta igreja, têm trago um avivamento ao estado da Paraíba, ao Brasil e ao mundo. Quero aqui também, de uma forma muito carinhosa, expressar minha alegria de rever meu amigo, pastor Emanuel Queiroz, uma amizade que o Senhor forjou fora do Brasil. Missionário é assim. As amizades, elas acontecem em qualquer lugar, as alianças, uma honra revê-lo, vê-lo bem. Deus abençoe sua vida. Quero parabenizá-lo diante do Senhor Jesus, por essa conferência tão bem organizada, porque o Senhor tem trago pessoas que não apenas estudaram missões, mas fazem missões. Isso é um diferencial, porque algumas vezes vamos em algumas conferências missionárias, que tem cantores conhecidos, pregadores conhecidos, mas quem vive de fato missões não é dado oportunidade a se falar. E aí a igreja que perde com a edificação através do campo missionário. Quero aqui também louvar a Deus pela vida das duas missionárias que me antecederam, nos edificaram, nos inspiraram em ver que ainda há esperança, porque enquanto houver missões, há esperança. Amém? Deus abençoe a vida das irmãs, o trabalho missionário. Meus irmãos, por gentileza, abra as vossas Bíblias. Eu não vou ficar falando de idade, igual as duas falaram antes. Só o fato de eu pegar os óculos já denuncia o século, né, que eu sou. Josué capítulo 1, versículo 10. Josué capítulo 1, versículo 10. Aleluia, presença maravilhosa, tangível do Senhor. Não há um outro missionário como o Senhor, Senhor, que esvaziou-se da sua glória e veio nos salvar. Josué 1:10. Os irmãos que encontraram, por gentileza, confirme dizendo amém. O texto sagrado diz assim: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gatitas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos,
todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-ei, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Senhor Jesus, nessa tarde, eu quero orar ao Senhor, porque a Tua palavra é clara e nós cremos nela, que sem o Senhor, nada podemos fazer. Senhor Jesus, fala ao nosso coração. Tu és aquele que a Tua palavra diz que está com os Teus olhos sobre os justos. Diz que os Teus olhos nessa tarde, nessa conferência, não esteja apenas contemplando, mas esteja revelando, escolhendo, tocando, chamando aqueles a qual o Senhor tem uma grande obra. Ó Deus, fala conosco, nos motiva, nos desafia, quebra as barreiras, paradigmas, tira-nos de toda bolha, comodismo, em contemplar que os campos já estão brancos, e é o tempo de uma grande colheita. Abençoe a vida de cada um que está aqui, ó Deus, com graça, com unção, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém. Ouvindo as missionárias que me antecederam, um sentimento, um pensamento foi inevitável. Ao olhar você, na grande maioria, mais novo do que eu, quando entreguei minha vida para Jesus. Meu encontro com Jesus foi aos meus 26 anos. Por isso eu nunca frequentei um retiro de jovens. Não fui aluno assíduo na minha juventude da escola bíblica dominical. Não conhecia as belezas, o conhecimento, as promessas, a palavra de Deus. Vim descobrir isso, essa maravilha, aos meus 26 anos. E por isso tive que correr muito atrás do tempo perdido. E durante muito tempo a minha oração se aproximava no limite máximo da murmuração, em perguntar dizendo: Senhor, por que eu demorei tanto tempo para te conhecer, te amar, entender a vida? Por que, Senhor? Mas você, nessa tarde, nesta conferência, tem um privilégio, tem um diferencial de ouvir a palavra de Deus, mais novo do que eu, e entender que de fato o Senhor chamou você para a obra dele. Não existe, irmãos, nenhuma proposta, nenhuma bandeja, por mais atraente que seja, por mais coerente secularmente dizendo, apareça para a sua idade, do que a obra de Deus. Deus tem uma obra excelente. Os versículos que lemos são versículos que carregam algumas verdades sobre missões. E a primeira verdade é que existe uma promessa. Estamos debaixo de uma promessa de Deus. Qual promessa, pastor? O texto denuncia ela, a promessa da conquista da terra. Salmo 2 diz: pede-me e te darei as nações. A conquista da promessa sempre começa em um ambiente de oração, é um ambiente onde se faz a gestação de um chamado, porque só existe chamado porque ainda existe uma promessa. No céu não vai precisar de pastor, porque lá tem o sumo pastor. No céu não vai precisar de missionário, porque não haverá evangelização no céu. Só existe um chamado porque a promessa ainda está de pé. E Josué
ele começa liderando o povo em uma sucessão. E apesar de podermos louvar, honrar e reconhecer tudo o que os pioneiros, os que nos antecederam fizeram, e essa é a razão de estarmos aqui, porque eles ouviram o Senhor, acreditaram na promessa e serviram a Cristo, e por isso estamos aqui hoje. Mas isso não quer dizer que a obra está acabada. O maior sonho de um pastor visionário, de um grande líder, é ver a igreja do Senhor continuar crescendo quando ele para ou quando o Senhor o leva. E é o que eu encontro aqui. Moisés conduziu o povo até aquele lugar, e a partir dali Josué tinha a responsabilidade de conduzir o povo a conquistar a terra prometida. Então ele dá a primeira orientação aos missionários, vamos aplicar assim: separe um alimento e se alimente. Existe um tempo propício para nos alimentarmos da palavra de Deus, para nos fortalecermos na palavra de Deus. No campo missionário, não há nenhum outro assunto que não seja o evangelho da graça de Jesus e o poder do Espírito Santo. Em um tempo que dentro da igreja, no Brasil e no mundo, muito tem se falado e pouco tem se pregado, mas no campo missionário, ali é um lugar saudável. E eu, como pastor, e humildemente aconselho a todos os pastores, não apenas ter um culto de missões na grade curricular da igreja que os senhores pastoreiam, mas que os senhores se permitam ir ao campo missionário, porque o campo missionário é um ambiente saudável para o pastor. O campo missionário nos alinha, o campo missionário nos coloca no corno, no axioma, no centro da vontade de Jesus. Josué diga: alimentai-vos. Não tem como o missionário ir sem ele estar cheio da palavra de Deus. Por isso eu louvo a Deus pela sua vida aqui. Eu tive que correr muito atrás da palavra de Deus, porque me converti já mais velho. O texto continua dizendo, e eu quero ir rápido para chegar aonde o Senhor quer que eu compartilhe com vocês aqui nesta tarde. Ele nos revela uma verdade acerca da igreja do Senhor. É necessário existir, seja uma secretaria, seja um departamento de missões. É necessário termos os melhores recursos, os melhores pensantes, os mais crentes, vou dizer assim, envolvidos em missões. Mas uma coisa precisamos entender: que missões dentro da igreja não é responsabilidade apenas da secretaria, ou do departamento, ou do ministério de missões. Missões é a razão da igreja existir. Já dizia o missionário Oswald Smith: a igreja que não evangeliza não é evangélica. É responsabilidade de toda a igreja ser missionária. Missionária na universidade, um campo que perdemos, nas escolas, no trabalho, mas também no envio. Eu louvo a Deus por tudo que eu vi até agora, por uma igreja enviadora. Eu não quero abordar questões técnicas de missiologia, mas muito tem se discutido acerca do que é mais produtivo, quando falamos dos países fechados e em missões transculturais. Porque o tempo de vida no missionário no campo, segundo o movimento de Lausanne, sofreu uma grande redução. Antigamente o missionário transcultural ficava entre 20 a 22 anos no campo missionário. Esse número reduziu-se para 8. E quando enviamos um missionário para um campo transcultural, há uma demora muito grande
pela adaptação cultural, linguística, vários desafios de visto, uma série de situações, em formar supervisores, pessoas estratégicas, para então apoiar a igreja local, formar a liderança local, porque esse já tem a cultura, já tem a língua, traz resultados mais rápidos. Mas refletindo, e eu sou um pastor muito pragmático, não um pragmatismo do mundo, onde os fins justificam os meios, porque no reino de Deus, os meios também são importantes, como você alcança os resultados. Deus não se impressiona apenas com os resultados, mas como se alcança os resultados. Então nós somos tentados então a enviar menos. Só que a perda para a igreja em um modelo bíblico perfeito de Antioquia, capítulo 13, da igreja gerar, do Espírito separar e ela enviar, é importantíssimo. Então aqui no texto, Josué, ele lidera aquela igreja em uma visão missionária, trazendo-nos dois tipos de missionários: os missionários que ficam e os missionários que vão. No versículo que lemos diz: olha, um grupo não vai passar do Jordão para conquistar a terra, mas este grupo vai estar envolvido na missão, cuidando do gado, cuidando das mulheres. São aqueles que desejam ir por campo, mas por algum motivo não vão. Eu já citei o pastor canadense da Igreja para Todos os Povos, que foi uma das igrejas mais inspiradoras em missões para o mundo, Oswald Smith, que várias vezes se alistou na junta missionária para ir, mas por conta da sua saúde fragilizada, foi impedido de ir. Então entende que estava envolvido em missões, mas que Deus o tornaria mais produtivo do que indo no campo, fazendo um trabalho de coordenação, de conexão, de preparo de missionários, de ajuntar recursos e enviá-los para todas as nações. De repente, Jesus vai falar para você que hoje, que você vai ser um missionário que fica, um missionário que não perde nenhum culto missionário, que não perde nenhuma conferência missionária, um missionário que nas suas orações diárias, no seu devocional, vai chorar pelos missionários do campo, vai orar pelos missionários do campo, e Deus te abençoar e de alguma forma te prosperar, para você investir pesadamente em missões, sofrer, se envolver, até ter o desejo de ir, mas por algum motivo não ir fisicamente, mas estar em unidade no campo espiritualmente. Mas existe um segundo grupo aqui no texto, aqueles que iriam, ao qual Josué chama de valentes e valorosos, que iriam conquistar a terra. Você viu que a população mundial gira em torno de 8 bilhões de pessoas. Segundo várias juntas missionárias e o movimento Lausanne, se apresentou-se alguns dados que a gente precisa tomar cuidado. O primeiro deles é que somos em torno de 2,2 a 2,5 bilhões de cristãos no mundo, incluindo os católicos. Para um mundo de 8,3 bilhões, temos muito a celebrar, porque tudo começou com 12, e hoje somos 2,5 bilhões, eu pensei que você ia dar glória a Deus. Os pentecostais só vêm no culto das 19, né? Mas ainda há muito a se fazer. Porém, no ano passado, o cristianismo cresceu apenas 1,8%, e a população cresceu 2,2%. Pela primeira vez neste século, cresceu mais pessoas do que cristãos. E para quem gosta de estatística, o market share, ou
o pedaço do bolo que era dos cristãos diminuiu. E isso nos acende um alerta. Qual o alerta? Precisamos nos envolver mais estruturadamente em missões. Precisamos levar o cristianismo a crescer. A visão que Deus nos deu é global, é até os confins da terra. Cabe uma pergunta: aonde é os confins da terra? Nos tempos de Jesus, aonde eram os confins da terra? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra aqui. Os confins da terra aqui, o novo mundo. Só que agora, em uma visão missiológica, o confins da terra é onde tudo começou, aonde há a maior concentração de povos não alcançados. Não existe forma de se imaginar o cristianismo sem pensar na Índia e na Ásia, as duas maiores populações do mundo, onde você viu os desafios, mas aonde Deus tem trago, debaixo de muita perseguição, um grande avivamento. Um grande avivamento. Para que a promessa se cumpra, aí chega onde eu quero compartilhar um pouco com os irmãos. Hoje, de fato, temos muitas ferramentas. Chega a dar um saudosismo, né? Porque não tinha, né, na nossa época, mais literatura, mais exemplos, mais informação, mais consciência missionária. Mas, ao meu ver, o que tem faltado hoje é o poder do Espírito Santo. Porque nem com as mais poderosas armas. Eu me recordo, lá em Oklahoma, reunido com o pastor Mário Freitas, diretor da Voice of the Martyrs, a Voz dos Mártires, uma agência missionária muito influente nos Estados Unidos, ao ponto de quando os Estados Unidos vai invadir um país que tem muitos missionários, antes de bombardear, chama ao Senado americano em reuniões fechadas a Voz dos Mártires e pergunta: temos muitos missionários lá? Posso bombardear lá? Tem que tirar quem? Tamanha influência desta agência missionária nos Estados Unidos. E não é um acidente os Estados Unidos ser uma nação tão próspera pelo seu envolvimento com a obra de Deus. Porque quem se envolve em missões, Deus abençoa. Então, conversando com ele me falando de tecnologias, de coisas, mas da ausência, da necessidade do poder do Espírito Santo. E eu quero testemunhar para você, jovem, 3 jovens que eu conheço. Um jovem da Síria, um curdo, por uma questão de segurança, eu vi que está sendo transmitido, eu não vou falar mais detalhes. Uma jovem egípcia e um outro jovem egípcio. Como o Espírito Santo de Deus faz a diferença no campo missionário. O primeiro testemunho que eu quero te dizer é deste jovem. Estado Islâmico invade a Síria em uma grande guerra, se aproveitando de uma guerra civil, onde tentaram tirar o poder de Bashar al-Assad. O Estado Islâmico então percebe essa oportunidade de dominar aquela nação e invade ela. Ao invadi-la pelo norte, no inverno, onde lá neva, vieram matando todos os homens e abusando sexualmente das jovens. Então, uma família com um avô, o pai e o filho, o neto, um jovem, com os poucos familiares que sobreviveram àquela guerra, decidem fugir para o Líbano, aonde está se cumprindo uma profecia do Salmo 84 acerca do Vale de Baca. Eu estive pregando lá e é o maior campo de refugiados dos sírios no Vale de Baca. Essa profecia está se cumprindo nos nossos olhos, aonde os refugiados estão encontrando Jesus. Então eles começam uma jornada para escapar
da guerra, curdos. Quem gosta de estudar etnia sabe que não se tem nenhuma estatística decente acerca do número de cristãos curdos. É como se diz no Brasil sobre cabeça de bacalhau. Você já viu cabeça de bacalhau? Ninguém viu, né? Então um curdo convertido é igual cabeça de bacalhau. Ninguém viu, mas eu vi. Eu cultuei, preguei, conheci, orei junto. Essa família então, eles tentam fugir da Síria para o Líbano, o país fronteiriço. E nessa jornada no inverno, o avô morre de frio, na neve, morre. Eles acordam de manhã, andando os perdidos, o avô estava morto. Não teve direito nem a um sepultamento decente. Mesmo quebrantados, mas pela luta pela vida, continua essa jornada, perdidos na neve, andando, quando 2 dias depois, o seu próprio pai veio a falecer. Ele caminha desesperado, ele contou isso para mim, eu não ouvi ninguém contando. Quando caminhando, achando que o seu destino já estava selado, como do seu avô, do seu pai, naquela jornada da morte, ele deita desesperado: vou dormir e morrer congelado. Quando em algum momento da madrugada ele não sabe precisar, um homem de branco aparece para ele, senta do lado dele, pega na mão dele e fala: você não vai morrer, eu vou te levar para o Líbano. Ele caminha com esse homem de branco cerca de 3 dias, e quando ele chega no Líbano, aquele homem de branco desaparece. Ele é conduzido para o campo dos refugiados, e ali é lhe dado uma tenda, e ele é convidado para ir na igreja que estava coordenando toda a organização com os refugiados, de um amigo pessoal meu, o pastor Jihad. Quando ele chega, pastores, dentro da igreja do pastor Jihad, ele vê um quadro. Quando ele vê um quadro, ele vê pintado um rosto, e ele entra em um desespero, ele começa a gritar: por favor, onde está esse homem? Onde está esse homem? Tragam esse homem aqui. Aí os obreiros da igreja: o que houve com você? Não, eu preciso falar com este homem, eu preciso agradecer este homem, porque ele andou comigo 3 dias, e me trouxe aqui, eu quero encontrar ele. Ele andou 3 dias com Jesus, Jesus o salvou. Irmãos, onde as fronteiras estão fechadas, onde as portas estão fechadas, porque a igreja está abrindo mão do Espírito Santo, está com medo, ali como após a crucificação de Jesus, Jesus mesmo está fazendo missões, passando nas portas fechadas, entrando no meio e dizendo: paz seja convosco, eu estou vivo, Jesus está vivo, ninguém pode parar, o sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado. Agora este curdo convertido entendeu o que aconteceu com ele, está sendo capacitado para voltar para o norte da Síria, para, em meio aos cacos e restos da guerra, anunciar acerca do Cristo que ama todos os povos. Jesus continua o mesmo. Saia dessa bolha. Aqui no Brasil a gente anda com Bíblia, a gente vai para o culto, a gente expulsa demônio no ponto de ônibus, tudo acontece, mas o mundo é muito maior do que vivemos. Jesus está fazendo sinais e prodígios na Ásia, no Oriente Médio, aonde não estamos indo por amor, Ele mesmo está indo. O segundo testemunho é de uma jovem no Egito, uma jovem que trocamos o celular dela a cada semana, é um outro diferente número, porque os imãs da mesquita querem matá-la, porque hoje ela, uma jovem, é uma das maiores ganhadoras de almas
no meio dos egípcios. O caixa do islamismo está no Bahrein, nos Emirados Árabes e demais países. Mas a mente pensante e filosófica do islamismo está no Egito. As principais universidades de formação de homem-bombas. Porque enquanto a diferença nossa é que o nosso reino é de paz. O islamismo, no curso de teologia no Egito, o programa, o TCC, a tese que ele defende é um projeto dele ser um jihad, ele ser um homem-bomba em algum lugar. E esse jovem, num retiro muito fechado no Egito, já o convido, pastor, eu vou te passar a data em março, eu acho que é março ou junho, um retiro fechado de líderes de missões, onde nós trazemos todos esses jovens missionários, e eles vão dar um panorama do que Jesus está fazendo nos países do Oriente Médio. Esse jovem muçulmano, um orgulho da família, um jovem também, universitário, fazendo o seu curso de teologia islâmica, defende a sua tese em ser um homem bomba em Amsterdã, na Holanda. Cursa-se com excelência o curso, forma, e quando vai na sua graduação, para ali ser enviado para a Holanda, dirigindo uma moto no trânsito, e quem já foi no Cairo sabe a loucura que é o Cairo, um homem abre a porta do carro, ele não vê e sofre um acidente na porta do carro, é levado entre a vida e a morte para o hospital. Lá no hospital, colocam ele em um coma induzido, abre a sua barriga, retiram 5 órgãos danificados. Certamente não foi um pâncreas, porque sem um pâncreas a gente morre, mas de repente um rim, o outro órgão, e ali é colocado os órgãos danificados em uma caixa, uma geladeira, e os médicos discutem o que fazem com ele, mas certamente não fecharam a barriga dele, porque os órgãos foram tirados. Ele relatou para mim, que quando estava nesse coma induzido, um homem de branco apareceu para ele, pegou ele pela mão, e começou a caminhar dizendo para ele: até hoje, você amou, você serviu o Deus da morte, e começou a caminhar em um lugar muito feio, tudo estragado, deserto. Falou assim: mas agora, você conheceu o Deus do amor, o Deus da vida, e começou a andar com ele. Ele viu o mais lindo jardim, e falou para ele assim: te usarei para trazer vida onde houve morte. Ouvi do pai dele que, ao ser chamado, chegar ali naquela UTI, chega a ver o seu filho naquela cama, de repente entra um homem de branco, entra na UTI, dá a volta do outro lado, coloca a mão na cabeça do filho que estava em coma e disse ao pai: não te preocupes, eu estou cuidando dele. O pai nunca tinha ouvido palavras tão profundas, tão meigas, tão poderosas, se aquebranta e sente uma atração, um magnetismo. Jesus é irresistível. Tenta aí consolar-se ao seu pai, abraçá-lo, e o homem de branco começa a andar, desce do hospital, some do meio da multidão, e ele fica impactado com aquilo, querendo entender o que acontece. Os médicos voltam para o segundo dia de plantão. Quando o médico chega, que o atendeu, abriu sua barriga, a barriga deste jovem está fechada, e o que mais estranhou o médico, que a sua cicatriz tinha uma aparência de uma cicatriz de 6 meses, e ele entra no desespero naquele hospital muçulmano, chamando toda a junta de médicos, a ponto de demitir quem fechou a barriga desse rapaz. Ele abre a geladeira, onde é guardado os órgãos, desesperados. Será que colocaram de volta os órgãos? Quando abre, os órgãos estão dentro da geladeira. Ela fala: o absurdo é maior ainda, fecharam a barriga dele sem os órgãos.
leva ele para a sala de raio-x, levam ele para fazer o raio-x. Quando traz o resultado do raio-x, você pode glorificar, você não me atrapalha exaltando. Tirar o raio-x do paciente errado, porque está tudo completo, os órgãos estão todos bons. Leva o corpo de novo, faz raio-x de novo, traz o exame, o médico está errado. Será que eu vou ter que fazer o raio-x? Vai acompanhando na maca, empurrando o irmão lá, que agora é um irmão, né? Tira o raio-x, ele pega o raio-x, cai de joelhos no chão e começa a chorar sem saber explicar o que aconteceu. Um jovem foi curado. Hoje este jovem, a cabeça dele vale 500.000 euros. O Estado Islâmico quer 500.000 euros para quem denunciar onde ele estiver, porque ele tem organizado cruzadas evangelísticas, entrado em aldeias extremas islâmicas, pregado, dado o seu testemunho do homem de branco, e muitos muçulmanos estão se convertendo. Tudo através do poder do Espírito Santo. Deus não mudou. Nós podemos flertar com as mudanças, mas Deus é o mesmo ontem, é o mesmo Deus hoje, e é o mesmo Deus eternamente. Agindo Deus, quem impedirá? O último testemunho de uma jovem. Eu tenho as fotos deles aqui, quem quiser ver. Ela, num evangelismo da Assembleia de Deus, de um casal assembleano, fez um evangelismo radical, e ela foi tocada pela palavra da graça de Deus, e ela teve uma experiência com Jesus à noite, em um sonho. Jesus aparece para ela, explica tudo para ela, do amor, da graça, do pecado, do Cristo que deu a vida por ela, da vida eterna com Cristo. Ela se converte, e ela tinha acabado de receber uma bolsa para estudar na Inglaterra, fazer universidade na Inglaterra, porque parte dos seus parentes muçulmanos, que foram imigrantes para a Inglaterra, prosperaram lá, mandaram uma bolsa para ela estudar. É o sonho de todo jovem. Os irmãos que têm experiência no campo missionário sabem que muitos desses países mais pobres, o sonho, há um êxodo muito grande dos jovens. Então ela ganha bolsa para estudar na Inglaterra. Agora, convertida, na sua despedida, sua mãe, sua tia, vem com o kit, um enxoval de despedida para ela, e uma das coisas que ela recebe é a mesquita que ela vai frequentar. Quem vai ser o imã dela? O imã é o pastor. E ela vira: mãe, tia, eu estou tão feliz que eu vou para a Inglaterra estudar. É a realização de um sonho. Porém, eu preciso falar a verdade para vocês, porque agora eu estou no caminho, na verdade e na vida. Eu vou para a Inglaterra estudar, mas eu não vou frequentar essa mesquita. Eu não vou servir nessa mesquita. Eu tive uma experiência com Jesus. Jesus é maravilhoso, mãe. Jesus me amou, Jesus me perdoou, Ele me deu vida eterna, não posso negá-lo. Eu não vou lá, não quero mentir para a senhora. E a mãe persuadiu-la: vem cá, me explica isso melhor. A própria mãe com sua tia foi: vem cá, me explica isso melhor, caminhando para a varanda do 3º andar do prédio. Vem cá, filha, explica isso para mim. Você agora vai se tornar uma vergonha para a família? Você vai se tornar uma desertora? Você vai perder o sobrenome, vai perder o direito de herança, você corre risco de vida. E a menina em prantos: mãe, eu não consigo negar Jesus. A sua própria mãe, a sua própria tia empurram ela da varanda do 3º andar. Ela cai, uma jovem. Sabe o que aconteceu com ela? Nenhum arranhão. Porque Jesus ama o jovem
que se envolve em missão. Ela não teve nenhum arranhão. Se levantou e ela hoje é cuidada pela igreja de um pastor muito amigo meu, a maior igreja evangélica do Cairo, num programa de refugiados que tem lá, cristãos perseguidos, e ela é uma das maiores pregadoras do evangelho para jovens no Egito. O pastor é o Samé Maurice, um grande amigo. 3 jovens que tiveram experiência com Deus, cheios do Espírito Santo, que estão fazendo a diferença. Sabe qual? Nenhum deles morreram até agora. Mas sobe e eu termino. Qual é a maneira de você desperdiçar a sua vida? Sabe qual é a forma em que você chegar no fim da sua vida e olhar para trás e ser carregado de remorsos no leito da morte? É ter ignorado o chamado de Deus na sua vida. Não há vida melhor de se ter que seja no centro da vontade de Deus. Eu louvo a Deus pela maturidade. Durante muito tempo, em ambientes que não tinham uma organização missionária, o missionário fazia um roteiro de visitas e pregações na igreja, contando que no campo come rato, macaco, que falta tudo, para que a igreja se aquebrantasse e desse uma oferta para ajudar. E essa foi uma das razões que muitos pais, quando são indagados pela igreja, qual é o projeto de Deus para a vida dos seus filhos? O pai diz, é ir para a universidade, é ser empresário, não é ir para o campo missionário. Mas nós estamos vendo uma outra estação, uma estação de maturidade. Algumas estatísticas dizem que a igreja brasileira já está enviando mais missionários do que a Coreia do Sul. Porque missionários sérios, que amam Jesus, têm vindo dizer assim, não tem melhor forma de viver do que não seja em missões. Se não me falha a memória, Hudson Taylor disse, se Deus me desse 1000 vidas, eu daria as 1000 vidas para a China. Se coloque de pé, eu quero orar por você, jovem. Coloque a mão no seu coração. Há uma terra a se conquistar. A missão é para valorosos e valentes. A obra de Deus não é para quem não se prepara e para quem é covarde. Se você está aqui, eu creio que você é um valente e um valoroso, uma valente e uma valorosa. Mas quiçá, o que nos falta é ser transbordantes do Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, nessa tarde tão preciosa, nós estamos aqui em Tua presença, ó Deus, compartilhando das Tuas grandezas, das Tuas maravilhas. O Senhor tem feito coisas tremendas, testemunhos verdadeiros, reais, da manifestação da Tua graça, do Teu poder, do Teu agir, levantando jovens, ó Deus, que não estão nos principais congressos mundiais, não são autores de best-sellers no mercado gospel, mas são conhecidos no céu. Senhor Jesus, abençoe cada um desses jovens que estão aqui. Ó Deus, que nenhum deles consiga retornar à sua vida cotidiana sem o incômodo, sem a perturbação, sem o clamor do Espírito Santo nos chamando para missões. Abençoe a vida de cada um deles, encha-os de forma transbordante com o poder do Espírito Santo, para que eles possam viver maravilhas com o Senhor e dizer sim
ao chamado. Há uma promessa, há uma terra a ser conquistada. Toda língua te confessará, todo joelho se dobrará diante da tua majestade. Usa a igreja brasileira, Senhor, usa a igreja brasileira, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Não há passaporte. Há um movimento no Brasil de muitas pessoas buscando a sua dupla cidadania. Isso não é pecado, não tem problema nenhum, né? Somos um país que reflexo de muitos imigrantes, portugueses, holandeses, italianos, dependendo da região do país. E muitos brasileiros têm caminhado em busca desse direito, do seu segundo passaporte, de uma dupla cidadania. Mas não existe para missões, irmão, um passaporte mais querido do que o brasileiro. Deus chamou o Brasil para missões. Eu estava entrando em Beirute, no Líbano, junto com o vice-presidente, o diretor de missões da maior igreja evangélica dos Estados Unidos até então, a Gateway, pastor Kevin Groove, pastoreado por um pastor muito conhecido mundialmente. Ele com um orçamento brutal em dólares. Eu, pastor Éder, com orçamento em reais, para ajudar lá. Fomos entrar, dei meu passaporte, eu não sei o nome daquela metralhadora, se é um HK, não sei. O policial de imigração coloca a metralhadora no chão e fala comigo: Ronaldinho. Aí eu falei assim: eu gosto mais do Kaká. É porque até nessa hora nós temos que ser crente, irmão, falar dos crentes. Ele: Kaká, Milan. Eu falei: é. Foi lá dentro, pegou uma bola de meia, igual aquela bola que a gente brincava quando era pequeno. Começou a fazer embaixadinha e jogar para mim. Eu toma. Deu certo, pastor, vamos entrar. Tal. É brasileiro também. Dei um abraço no pastor Éder. Foi o pastor americano dar o passaporte dele. Ele que ia mais abençoar aquela nação. Um orçamento de não sei quantos $1.000. Aquele guarda da imigração pegou o passaporte americano e disse: vocês são inimigos do nosso povo, vá embora. Ele não pôde entrar. Deus chamou o Brasil para missões. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu te vejo hoje à noite para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Que tarde edificante, viu? Que tarde edificante. Os jovens estão felizes? Estão felizes, jovens? De 18h30 tem mais, ó. 18h30 tem mais. Vamos orar. Quero pedir ao pastor Elias Céspedes para orar. E o pastor Agábio Nascimento nos despede com a bênção apostólica. Glória a Deus. Vamos começar às 18h30, para que o nosso pastor Delano tenha um bom tempo para ministrar a palavra. Então, 18h30 a gente começa, louvores congregacionais. Temos hoje Cabedelo, vamos ter Baiê, vamos ter Caporã, vamos ter povos indígenas, e o grande coral da UMAD PB estará adorando a Jesus também. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, soberano Senhor, queremos te agradecer, Senhor bendito, por nos permitir sentir, Senhor, a tua presença, receber, Senhor, da tua palavra nas nossas vidas e o mover de tu Santo Espírito trocando, mudando, Senhor, transformando corações. Levanta, Senhor, meu Deus, jovens, Senhor, que possam se entregar, Senhor bendito, a tua obra. Jovens que possam trabalhar, investir, Senhor, em missões. Em nome de Jesus, se usa de cada um para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Curvem vossas cabeças.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as santas, doces e divinas consolações do Espírito Santo repouse sobre todos os seus filhos, desde agora e para todos sempre. Todos dizem: